Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Satisfação em poder estar com você mais uma vez ao vivo, com o nosso programa Opinião, sempre, todas as noites, de segunda a sexta, aqui sempre com entrevista ao vivo no nosso canal 22, não é? E eu quero abraçar você que acompanha a Opinião, mais uma vez, não é? E cá estamos nós. Hoje já está aqui a postos peso pesado do judô nacional. Hoje, respondendo pela Secretaria de Estado de Esportes, não é? E Lazer, na verdade, não da Secretaria, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, CECEL, o Davi Moura. Lembra dele? Aqueles embates lá, memoráveis, no PAN, também no Campeonato Mundial, enfim, trouxe muitas alegrias para nós do Estado, para o nosso país. O Davi está aqui para falarmos das coisas boas do nosso Estado no que diz respeito à área, essas áreas que eu falei, especialmente a do esporte, não é? Porque essa vai ser a maior pegada do programa de hoje com o Davi Moura, que vem pela primeira vez aqui, que seja a primeira de uma série de outras para a gente estar papeando aqui, conversando com o nosso telespectador. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mais um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que se liga no programa Opinião pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia, viu? Um orgulho, um carinho, uma honra tê-lo ou tê-la em nossa companhia aqui, em nossa audiência. Davi Moura, satisfação em recebê-lo também aqui pela primeira vez, né? Davi chegou aqui, me cumprimentou, rapaz, quase que arrancou minha mão fora, porque, sabe aquele, sabe? Falei, rapaz, calma, aqui não é, eu não sou o negão da França. Qual que é o nome do negão da França lá? Ted Riner. Você perdeu o Ted dedo, Riner. né? Perdi algumas vezes. Na final. Mas, enfim, satisfação tê-lo aqui na condição de secretário de Estado. Este programa, a partir desse instante, está a postos aí para bem informar. E eu já vou lhe questionando, né? Eu vou perguntar da sua... Primeiro eu quero fazer um briefing aqui da sua vida de judoca. Parece que tem algum tempinho que você já pendurou a chuteira, no caso não foi a chuteira, pendurou eu não sei qual é o nome o kimono. Mas faz uma retrospectiva aí da sua vida de desportista, quais foram os altos, quais foram os baixos e, especialmente, que lição que você tirou disso do ponto de vista do patriotismo, de representar o país e de trazer tantas alegrias aqui para a gente. Vamos fazer um briefing, daqui a pouco eu entro na seara aqui, propriamente das atividades ali como secretário. Bom, primeiro, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que eu que participei de várias entrevistas, né, programas como atleta, hoje acho que é a primeira vez que eu participo de uma entrevista como secretário adjunto de esporte do Mato Grosso, que também para mim é uma honra, né, compor esse governo aí. Eu acho que a gente está num momento especial, acho que todo mato-grossense percebe isso, né, e fazer parte disso está sendo muito bom. A minha história no judô começou muito cedo, né? Quem está ouvindo a gente em casa aí pode lembrar do meu querido pai, que já faleceu, Fenelon Oscar Miller, que foi um grande judoca e campeãozaço, foi bronze nos Jogos Pan-Americanos também. Interessante que 40 anos depois eu consegui ganhar minha medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, ele estava lá presente, foi um momento especial demais na minha vida. Mas eu comecei judô muito cedo, né? Com 5, 6 anos já estava treinando judô, sempre como uma brincadeira e tal. Para resumir bem a ópera, com 20 anos de idade eu resolvi que eu seria um profissional, né? Até tem uma história engraçada, porque eu cheguei pro meu pai, né? O que você espera de um pai que foi atleta, né? Incentivo de cara. Falei, pai, eu acho que eu vou ser atleta profissional de judô, acho que é isso que eu quero, tal. Meu pai falou, não, filho, não faz isso não. Você vai sofrer muito, é difícil. Não, mas eu quero. Eu falei, bom, então, se você quer, tem meu apoio, vamos junto até o fim. Aí ele naquela primeira sensação e sentimento de pai, ele quis me proteger do que é, assim,
O sofrimento, talvez por medo de eu não conseguir, alguma coisa assim, não sei. Mas foi marcante para mim porque essa mudança, né, dele, a princípio, querer me poupar disso, porque não precisava. E, enfim, logo depois que eu realmente decidi, ele abraçou a causa e foi comigo até o fim mesmo, assim. Uhum. E aí foi onde tudo começou, né? Eu entrei na Seleção Brasileira em 2010 e me aposentei no final do ano de 2021. Então foram 11 anos aí, competindo bastante, viajando o mundo. E a última competição internacional foi... A última competição internacional foi o Campeonato Mundial Militar, que eu lutei lá na França. Que, na Você foi vice, né? Eu fui vice-campeão mundial militar na França em Deu 2021. Negão lá, não foi? Esse Mundial Militar na França foi... Eu não lembro pra quem que eu perdi a final, não foi pro Ted Não Riner, importa, não. perdeu, deixa quieto, não precisa lembrar de quem. Mas foi um título importante para mim, assim, naquele momento, porque era a minha última competição, né? Aham. E muitas vezes a gente viaja, treina, viaja, compete e volta sem nada na mala, né? Uhum. E naquele momento ali, quando eu consegui essa medalha, eu entendi que acho que tinha chegado o meu momento, assim, de pendurar os kimonos. Em 2021, então, que você Isso. parou, né? Ano passado. Então você estava com 33... 34. 34 já. Pois bem, aí um briefing, não vamos falar muita coisa, porque senão a gente come todo o tempo do programa falando, embora merecesse, né? Afinal de contas, tantas alegrias foram trazidas para o nosso estado, para o nosso país, pelo Davi. Mas a gente vai falar também aqui da questão do esporte como um todo, aqui do estado de Mato Grosso, né? Essa missão que lhe foi dada pelo governador. E eu já chamo o Lorenberg para a conversa aqui, professor. Secretário adjunto, mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, nós ganhamos e ganhamos muito. Eu vou aproveitar a deixa da pergunta e parte da sua resposta para pedir uma reflexão sua. Veja, uma trajetória de conquistas nos tatames, medalha de prata no Mundial, ouro no PAN e a liderança no ranking mundial em 2017, medalha de prata no Mundial Militar em Paris. Eu pergunto, de todas essas conquistas, qual foi dessas conquistas a mais difícil, a mais trabalhosa e a mais complicada delas? Muito boa pergunta. Eu vou tomar a liberdade aqui de dar uma filosofada, né? Como eu gosto de filosofia. E falando bem realmente, assim, eu acho que o criador do judô, o mestre Jigoro Kano, tinha uma frase dele que meu pai falava muito, que a única vitória que persiste é aquela que temos sobre nós mesmos. Então, assim, os títulos, as competições, você ganha, você realmente fica muito feliz e leva a medalha para casa e você conquista ali. Porém, na trajetória toda, eu tive que me desenvolver muito. Tive que desenvolver uma velocidade de raciocínio, uma velocidade de tomada de decisão, uma capacidade de cair e levantar mais forte, uma capacidade de ser disciplinado. Logo no início de qualquer vida atlética, qualquer vida profissional no alto rendimento, a gente aprende bem rápido que nós não somos especiais. Se você quer chegar em algum lugar, se você quer chegar num lugar mais alto de um pódio, se você quer uma medalha em campeonato mundial, você vai ter que trabalhar muito para isso. Isso vale para a vida, né, rapaz? Exatamente. Vale para a vida. Para tudo. A gente tem que estar disposto, às vezes, a fazer papel de bobo para aprender. A gente tem que ser humilde para buscar o conhecimento, né, das pessoas e saber filtrar. Então, assim, o atleta não é só fazer força, treinar e lutar. A gente tem que saber onde buscar o que a gente precisa, filtrar o que não é para ser usado, porque muita coisa pode atrapalhar também. Então, é um trabalho, assim, de equipe, de família, que eu sempre tive muito próximo de mim, e confiança nas pessoas que estão ao seu lado para te falar assim, ó, esse caminho aqui não está legal, avaliar, e é quase que uma gestão de uma empresa mesmo, assim, você tem que, né, muitas vezes abrir mão de ganhar uma competição semana que vem para ganhar um mundial do ano que vem,
Porque o treino é diferente se você quer ganhar semana que vem ou se você quer ganhar no ano que vem. Então, planejamento. Então, tudo isso eu acho que são coisas que eu trago para onde quer que eu vá agora, né? Nessa minha próxima etapa da vida, que já começou, mas em que eu sou muito novo ainda, né? O atleta vive intensamente, muito intensamente o que ele está fazendo ali, né? O esporte que ele está fazendo é tudo para ele. Eu lembro que passei 10 anos da minha vida sempre pensando assim, pô, daqui 2 semanas eu tenho competição, daqui 1 semana eu tenho competição. Aí sempre tem a síndrome da próxima luta, né? Da próxima competição. Tem ansiedade também, né? Tem também. E o que vale aquela competição? E vale uma vaga para aquilo? Então, assim, por outro lado, quando a gente para, a gente sente também, sendo bem honesto, um grande alívio, assim, né? Uhum. Pô, agora eu sou uma pessoa normal, assim, eu posso dormir mais tarde, posso comer mais besteira, enfim, posso fazer o que eu quiser. Rapaz, eu vou ser bem franco contigo, eu gostei muito de ouvir isso, porque é um depoimento, foi até bom o Lorenberg ter perguntado isso, porque é um depoimento tão puro e que serve, não é? Tomara que sirva de fato, de capacete, carapuça, para muita gente, ou de incentivo, tira a carapuça, tira o capacete que eu falei, incentivo, sirva de incentivo e orientação para muitas pessoas aí, pegando como um mote de vida isso, né? Essa disciplina, essa aplicação, essa consciência de onde está, dos esforços que são necessários para chegar lá, dando assim aquela mensagem nas entrelinhas de que tudo é possível, desde que você se empenhe, se discipline, se oriente e tenha do seu lado pessoas realmente importantes, verdadeiramente importantes, não aquelas caroneiras que são negativistas, mas aquelas que estão ali para te orientar e alertar, como ele falou aqui, ó, mas por aqui não, porque aqui é muito complicado, ou então você quer ir por aqui, mas você se previna e de aí em diante. É uma mensagem que eu acho que devia ser falada sempre. Eu até sugeriria que você desse palestra aí nas escolas, para as crianças entenderem isso. Ei, não só na parte do esporte, para ser judoca, o jogador de futebol, coisa do tipo, mas você vai... qualquer lugar da vida. Qualquer lugar da vida, você se aplicando, tendo fé em Deus, obedecendo às suas crenças, evidentemente, aplicação, disciplina, respeito aos mais velhos, aos amigos, aos próximos, enfim, por aí vai. Já que ele falou de filosofia, eu também estou aqui, mas na verdade eu estou aqui mais pegando essa carona aqui para chegar, que essa mensagem chegue até você que assiste ao programa. Por isso que eu dei aqui uma sugestão de que isso fosse levado com toda essa bagagem que ele tem aí, não só de troféus e conquistas, mas a bagagem de experiência mesmo, que ele aprendeu, que o pai dele, Fenelon, tinha a passar para ele, que passou, que ele trouxe, e até hoje carrega, e vai passar de pai para... Tem filho já, não? Tem. João. João? 5 anos. O João vai ser outro também. Pode escrever aí, que eu estou falando, nesse 8 de dezembro, não por força, né, por pressão do pai, mas logo, como ele também, o que eu quero ser da vida? Eu quero, enfim, daqui a pouco eu também quero ser atleta e vai ser um bom atleta. Enfim, por aí vai. Ô Davi, eu falei aqui da secretaria propriamente, não é? Me explica, a secretaria continua dividida dessa forma que eu falei aqui. A questão da cultura, esporte e lazer. Cada um desses aqui tem um secretário? Como é que funciona isso? Eu estou chamando de secretário, mas tem a questão de ser também, o nome exato, a secretária adjunto, não é? Cada um, o Jefferson continua por lá? Isso, na verdade o que acontece, explicando como é que chegamos a isso hoje, o Beto 2 era o secretário da pasta, né? Esporte, cultura e lazer, e aí o Beto saiu para ser candidato a deputado. Foi quando o Jefferson, que era o adjunto de esporte, assumiu a secretaria e me convidou para ser o adjunto de esporte, que no momento eu tinha acabado de me aposentar, tal, nem era o meu plano, nem me imaginava isso, mas foi muito legal assim o convite, né? E ele me deu muito tempo a pensar, assim, foi mais ou menos de 12:00 às 2:00 para eu decidir se eu ia seguir esse caminho, se eu ia mudar a minha vida, como mudou muito. Mas eu rapidamente conversei com as pessoas importantes para mim, assim, peguei a opinião das pessoas mais importantes
E todas falaram que tinha tudo a ver comigo. Todos falaram, pô, eu acho que tem tudo a ver com você, você adora ajudar, você vai conseguir fazer muita coisa legal. Boa. E foi assim que eu entendi que talvez Deus estivesse me colocando nesse trabalho aqui para conseguir ajudar o esporte. Deus com um empurrão do seu pai lá de cima, lá, falando assim, ô meu filho, vai lá. Cara, mas essa aí, isso aí é fichinha para você que já enfrentou tantos desafios, venceu grande parte deles. Professor Lamberto. Secretário adjunto, eu gostaria muito de ouvi-lo sobre a primeira edição do Prêmio Sabino Albertão Filho, que, aliás, contribuiu e muito o Sabino Albertão Filho, para o amigo telespectador que talvez não saiba quem foi uma pessoa que contribuiu muito para o esporte no estado. Foi professor de educação física. Você conheceu? Você chegou a ser contemporâneo? Ele faleceu de Covid no ano passado. Mas você chegou a conhecer o trabalho dele? Ele estimulou lá na antiga Escola Técnica Federal. Sim, Quer dizer, eu lembro. teve um trabalho belíssimo. E foi secretário de Estado, de 97 a 2002, que é exatamente a pasta do esporte e lazer. Então eu gostaria muito de ouvir o secretário a respeito desse prêmio, qual a importância dessa primeira edição desse prêmio e como que está sendo tocado, que já ocorreu, né? Como está sendo tocado pela secretaria. O que acontece? A gente entende, assim, inclusive a gente vai falar daqui a pouco, mas uma das coisas que o atleta, que eu vivi isso na pele, por mais que você estivesse ganhando e tal, o atleta no Mato Grosso, a gente está longe dos grandes centros, então o atleta gosta muito, acho que todo mundo gosta, mas eu estou falando aqui especificamente dos atletas e me incluindo também, tá? A gente se esforça tanto, né? A gente acorda cedo, treina com dor e vai para fora e ganha uma competição, ganha uma medalha. Então, assim, quando eu entrei na secretaria e por acaso meu irmão de sangue, né? Paulo Moura é gestor do estado e está lá comigo na minha secretaria, então isso é uma maravilha para mim. A gente sentou assim, o que a gente pode fazer? Porque eu entrei, né, em abril e muita coisa acontece, né? A gente, quando não está envolvido na secretaria, a gente não tem noção do tanto de coisa que acontece no sentido esportivo do Mato Grosso. E aí eu falei, a gente tem que valorizar esse pessoal, a gente tem que fazer alguma coisa para mostrar para todas essas pessoas que estão fazendo o esporte acontecer, que a gente não só está vendo, como a gente admira, como a gente está aqui para apoiar, como a gente, sabe? E aí foi daí que surgiu a ideia, a gente começou a programar isso 6 meses atrás, foi sábado passado, onde a gente premiou melhor atleta, melhor para-atleta, melhor gestor esportivo, melhor técnico e amigos do esporte, que é muito importante, né? A gente, por acaso, premiou o governador Mauro Mendes, a Energisa, que foi uma parceiraça nossa nesse ano aqui. A gente fez uma parceria para fazer o uniforme dos jovens que foram para os Jogos Escolares, que foram mais de 300 uniformes. A Unimed Cuiabá e o Grupo Bom Futuro. São empresas que já entenderam a importância e o impacto que o esporte tem na vida dos cidadãos, né? Então, são empresas muito bem-sucedidas que resolveram asfaltar esse caminho aí, essa cultura de apoiar o esporte, que em outros países a gente vê que está muito mais adiantado que o nosso. Mas eu tive a felicidade de apresentar esse primeiro prêmio e a gente tem que saber valorizar quem faz realmente. Então, o prêmio Sabino Albertão, que é em homenagem a esse grande cidadão também que fez muito por Mato Grosso, principalmente no esporte. Legal, olha só, primeiro intervalo comercial desta noite, vamos faturar e já tem mais aqui Davi Moura. O Paulo Moura que você falou é o ex-deputado? Não, meu irmão. Mas seu irmão não é deputado, não? Não. Não, porque teve também um Paulinho Moura, que era que trabalhava na Assembleia, trabalhava depois que saiu... Ele é Paulo Moura, né? Não lembra? Moura. Ele é mais baixo. É baixinho. Mais baixo que você. Não, ele é baixinho, franzininho, assim. Mas não é o mesmo Paulo Moura, não. Mas é o irmão do caríssimo Davi. O irmão mais velho. O Opinião vai dar um tempo só e volta já, não sai daí.
Pois é, tô olhando aqui, tem... Lorenberg, sabe aquela frase antiquíssima do saudoso Brizola, dizia assim que a política adora a traição, mas odeia os traidores? Pois é, o Brizola disse isso aí, uma alusão aí àqueles que se diziam parceiros ou até partidários correligionários, mas chega uma hora que o próximo não dá uma coceirinha de trair, de vontade de trair, e os caras acabam traindo. Por que eu estou falando isso? Paulo, por que você está falando isso? Olha só o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, entrou com um pedido na Justiça Eleitoral para cassar o mandato do senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil PR. Em um processo sigiloso movido pelo diretório lá do Paraná, o partido moveu uma ação de investigação judicial eleitoral. O movimento se dá poucos meses depois de Moro ter apoiado publicamente Jair Bolsonaro e até mesmo acompanhado aí, não é, o então candidato à reeleição nos debates televisivos do segundo turno da eleição presidencial. Segundo apurou o jornal Estadão, o Estado de São Paulo, apesar de patrocinado pelo diretório no Paraná, a ação conta com o aval do presidente nacional, quem? Valdemar da Costa Neto. Moro foi eleito senador pelo Paraná com 33,82% dos votos, em uma disputa apertada com o segundo colocado, o deputado federal Paulo Martins, do PL, que alcançou 29,12% dos votos. Segundo apurou o Estadão, internamente a esperança é de que a legenda consiga alijar o ex-juiz da Operação Lava Jato do Senado. E aí ficar com a vaga tão cobiçada de senador. A terceira edição do Anuário Jurídico de Mato Grosso está disponível na versão digital a partir desta quinta-feira, dia 8, data em que se comemora aí o Dia da Justiça. Quem ainda não teve acesso à versão impressa pode encontrar a publicação completa no link disponível na matéria. É uma matéria que você encontra aí no Gazeta Digital. O Anuário Jurídico de Mato Grosso, 2022, foi lançado no dia 10 de novembro, lá na AMAN, que é a Associação Mato Grossense dos Magistrados. Na ocasião, foi feita aí uma homenagem à presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Helena Gargaglione Póvoas, por sua gestão frente ao Poder Judiciário de Mato Grosso no último biênio. Então, olha só, está aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Aliás, estão aí essas notícias. Até convidar o doutor Tiago da AMAN, que é o presidente da AMAN, para vir falar sobre esse anuário aqui na próxima semana, não é? Para sabermos mais sobre este lançamento aí. Lorenberg, essa situação aí do Moro, eu, que não sou tão expert em análises políticas, penso que o gato subiu no telhado, no caso do Moro, né? Até pelo silêncio dos bolsonaristas, do próprio Valdemar da Costa Neto, e pela intenção, a cobiça de ter aí o que seria necessariamente o apoiado pelo Bolsonaro lá no Paraná, que é o Paulo, esse outro Paulo aqui, também, esse outro aí que é o PL. Do PL, não é? Que vai, no caso de havendo a confirmação de uma cassação aí, assumiria ali o cargo do glorioso Sérgio Moro. Mas, assim, o Moro tinha essa esperança de que as coisas não fossem tão céleres nesse sentido, né? Que não houvesse pelo menos essa apunhalada nas costas aí do PL. Porque você tem o Brizola antes. O que você avalia? Como é que você avalia isso aí? Subiu mesmo no telhado? Paulo e amigo telespectador, muito rapidamente, é preciso fazer duas observações muito rápidas. Primeiro de tudo, é a questão regional.
e que envolve diretamente o partido do presidente da República, o PL, na disputa interna no Paraná. E os interesses regionais sobrepõem-se aos interesses nacionais. Essa é a primeira observação que deve ser feita. A segunda observação, de fato, o PL do Paraná listou 3 ou 4 ilegalidades cometidas pelo Moro, por sua equipe, durante a campanha. É preciso também registrar que nem todo ilícito eleitoral pode levar à cassação de uma candidatura. É exatamente nessa possibilidade, ou nessa hipótese, que eu me amarro e que eu sustento. Dificilmente prospera a cassação da candidatura do Sérgio Moro, uma candidatura vitoriosa, como os números muito bem disse, mas o PL está amarrado nessas 3 ou 4 ilegalidades mesmo, amigos. Você acha que não prospera, então? Não prospera porque as ilegalidades cometidas da campanha, e ele cometeu mesmo. Ah, o que não prospera é a eleição do Moro, está dizendo? Não, o que não prospera é o pedido do PL para cassar a candidatura do Sérgio Moro. Porque nem todo ato ilegal numa campanha leva à cassação de uma candidatura. Sobretudo do Senado. Se fosse de um vereador, se fosse de um deputado estadual, é muito mais fácil. Mas no Senado é muito mais difícil, amigos. Muito mais difícil porque a justiça eleitoral ela é muito mais, entre aspas, não falar um palavrão aqui, muito mais cautelosa para julgar uma candidatura ao Senado, sobretudo quando se tem uma única vaga. Ocorreu sim, o Sérgio Moro cometeu erros mesmo, ilícito eleitoral mesmo, amigo, não é invenção não. Mas a meu juízo, esse ilícito eleitoral não leva à cassação da sua candidatura. Lembra, amigos, o Sérgio Moro também cometeu um erro, quase o mesmo erro, lá em São Paulo. Que uma vez ele queria ser candidato à presidência, depois saiu fora, e aí queria ser candidato por São Paulo, e aí houve uma questão de fraudes do endereço, etc. Ele não foi, ele foi impedido de ser candidato em São Paulo, ele voltou para Paraná para ser candidato no Paraná, concorrendo contra o presidente do Podemos, que foi o primeiro partido que ele ingressou. Que é o senador, eu até votei nele já uma vez. Ele tem um mandato até agora. Pois é. Foi candidato à presidência. Eu estou bom para lembrar nome aqui, mas assim, o Lorenberg acha que não, mas eu vejo que tem muita gente sedento na cabeça do Moro, até para deixá-lo desprovido de imunidade parlamentar, para depois colocar naquele lugar onde muita gente lá de Brasília, né? Tanto do judiciário, como principalmente da política, do grupo, inclusive, do presidente eleito aí, que querem ver o cara na cadeia. Então, eu acho que muita água juridicamente, judicialmente, vai rolar e eu não sei, não posso nem chutar. Eu acho que subiu no telhado, mas o Lorenberg tem razão, porque tem essa questão toda aí. Eu divido da questão que ele falou também, que cometeu muitos ilícitos, a questão do CEP lá de Curitiba não é o suficiente para... Tanto que depois foi confirmada a condenação lá, depois teve uma juíza que entrou no lugar dele, que em outro julgamento também condenou lá o sujeito lá que ganhou depois da eleição para presidente da República, mas vida que segue. Opinião, então, vai seguir aqui. Eu vou chamar vamos chamar aqui para o Lorenberg para mais perguntas. Antes, Lorenberg, eu quero só mandar um abraço, rapaz. Eu vivo esquecendo das coisas, né? Antes que eu me esqueça, mandar um beijo enorme, com todo o amor que há neste mundo, para o meu irmão Kleber Lima. Hoje faz aniversário. Clebão faz aniversário hoje, rapaz. E a gente almoçou junto hoje e tal, mas eu quero, além do beijo que eu dei pessoalmente, aqui também registrar. Já falei hoje também lá na Gazeta, lá na Record, A Notícia de Frente. Estou falando de novo, que nunca é demais dizer e se declarar para as pessoas que você ama, né? E Kleber Lima, além de ser um dos que eu mais amo no mundo, é mais que irmão, é um amigo, uma referência de vida que eu tenho também, embora não concordemos coisas de política, né? Nem Lorenberg e eu, a gente não concorda muitas coisas aqui não, mas o carinho,
né, que eu tenho, o respeito que eu tenho por Lorenberg, nos mantém aqui sobriamente vivos no programa. E no caso do meu irmão, então, nem se fala. Kleber, que o zeloso guardador cuide bem de você sempre, não é? E obrigado por ser essa pessoa tão completa e ser meu ponto de referência para muita coisa nesta vida aí. Que Deus te proteja sempre, que essa data, ó, se repita por tantas e tantas outras vezes e que em cada uma delas você tenha sempre saúde e as bênçãos divinas. Dito isso, professor Lorenberg, Davi está aqui só vendo a gente conversar, falar, pensando assim, poxa, me chamaram para cá para ficar falando de política e de irmão do cara lá, e não... Por favor. Um grande abraço para o Kleber também, um grande jornalista, um grande empresário, inclusive. Secretário adjunto, tem uma frase, tem um trecho aqui de uma fala sua que eu peguei no site do site Agora Mato Grosso, no dia 20 de junho. Eu gostaria muito de uma reflexão sua a respeito. Entre aspas, o xadrez precisava de um espaço como este. É um esporte universal. No mundo inteiro se joga xadrez. É um esporte que desenvolve conexões mentais que ajudam em todas as áreas da vida. Como atleta de judô, eu treinei muito xadrez para me ajudar estrategicamente. É um esporte que todos deveriam fazer. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta. Poderia, na Secretaria Adjunta, fazer um balanço, mas um balanço mesmo da prática do xadrez no Estado e da contribuição da sua própria secretaria para essa prática do xadrez? Bom, com certeza. Eu acho que, como eu disse aí, acho que está bem explicado na minha frase, e realmente o xadrez, acho que já tem até estudos que comprovam, assim, quem joga bastante xadrez tem facilidade de solucionar problemas da vida, de sair de enrascadas, digamos assim, porque realmente você deve desenvolver alguma parte do cérebro ali de solução de problema, né? Que é nada mais do que o xadrez ali, o mexer das peças, né? E é interessante o xadrez porque realmente eu que viajei o mundo inteiro, né? Conheci mais de 40 países. E onde você vai tem uma praça, é interessante porque sempre tem alguém jogando xadrez, né? Eu que sempre estive atento a isso. Você vê alguém jogando xadrez e você fala, pô, é um jogo, talvez o jogo mais jogado no mundo inteiro. É mesmo? Eu não sabia. Talvez. Mas nós aqui em Mato Grosso temos o presidente da Federação de Xadrez, o Cleiton. Ele é um cara que está brigando muito para desenvolver o xadrez no estado. Tem um projeto lá em andamento de professores, se eu não me engano, já está em mais de 80 cidades do nosso estado, com material, professores dando aula em algumas escolas, em alguns pontos. A gente participou dessa construção, até com uma emenda parlamentar, e a coisa está andando. Além disso, nós da Secretaria temos um projeto que é o Pontos do Esporte, que é um programa que a gente abre um edital e os projetos que já acontecem se inscrevem e a gente consegue apoiar. O ano passado foi R$30 mil, esse ano vai ser R$40 mil. Vários projetos em que eles podem fazer o que eles quiserem com esse dinheiro, né? Com o que eles quiserem, assim, pagar realmente as maiores dificuldades que eles têm ali para pagar e depois prestar conta disso. É um projeto maravilhoso. O xadrez entrou nessa. E fiquei muito feliz, fui visitar, né, onde é a sede do Pontos do Esporte, que é no Shopping Goiabeiras, ali no primeiro piso. Quem quiser conhecer, quem quiser ter aula de xadrez, está lá. É maravilhoso, é sensacional assim, a ideia. E é um esporte muito barato, né? É um esporte que hoje em dia com a internet você tem aplicativos, no YouTube tem aula de tudo quanto é jeito de Davi, eu vou dar uma aprender. sugestão aqui acerca dessa pergunta que o Lorenberg fez, e isso que você está falando aí me deu assim mais uma sugestão de por que vocês, especialmente da parte de esporte do governo do estado, não levam esse incentivo às escolas. Você imaginou apresentar às crianças
o quão maravilhoso, além do despertar do intelecto, da agilidade no pensamento, tudo que pode desenvolver aí a prática do xadrez, né? Pensar o raciocínio mais rápido e tudo mais. Se isso leva para lá, pelo menos a título de experimento, eu particularmente, assim, pelo que eu já vi, isso despertaria muitas, dezenas, talvez centenas e até talvez milhares, dependendo da aplicabilidade disso aí. Por que isso não é levado lá para as crianças nas escolas estaduais, por exemplo? Esse é um trabalho que a federação já está fazendo. No caso do xadrez, isso já está acontecendo. Nas escolas públicas, estaduais? Vários pontos em que eles estão entrando com o xadrez nos municípios são em escolas. Mas assim, eu penso que uma Secretaria de Estado precisa ser conectada e conversar com as federações e com os municípios. Sim, que se converse. Né? Nós estamos aqui para apoiar as pessoas as instituições. Não, que se apoie, que se converse, que se incentive, que se patrocine. Mas assim, a iniciativa pode ser tanto da federação como do Estado, mas as escolas são estaduais. Então, assim, fazendo a junção das ideias e dos esforços, eu imagino que, se pensarmos no resultado final, eu tenho certeza que daqui a pouco estaremos aí tendo o resultado disso lá nas disputas importantes, talvez até de cunho nacional. Não, foi só uma sugestão que eu deixei aqui. E eu quero, a propósito, para encerrar aqui de forma muito breve este bloco, o estado de Mato Grosso, eu conheço alguns municípios, por exemplo, Sorriso. Eu vejo que lá tem houve num passado, num instante, não sei hoje, a aplicação de investimento nos atletas locais, né? E tinham ali revelações importantíssimas do contexto estadual, até nacional, né? Como é que está o mapeamento no estado? Quem que mais se destaca hoje aqui em Mato Grosso, em termos de município, nas mais variadas atividades esportivas? Olha, a gente tem realmente cidades que fazem acontecer. Acho que você citou a principal delas, junto com, na minha opinião, aqui, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Tem algumas cidades que já vêm com um trabalho de incentivo ao esporte há muito tempo e são cidades que têm dinheiro, né, para fazer isso. A gente sabe também da dificuldade das cidades pequenas que não tem, porque eu converso sempre com os secretários de esporte, com os secretários das cidades, às vezes com os prefeitos e quando falta orçamento, infelizmente, que não dá para julgar, porque assim hoje a gente entende, mas se um prefeito ele tem que escolher entre a saúde e o esporte, tem que priorizar a saúde, a educação e o esporte. Então, o esporte fica realmente em segundo plano. Então, é preciso pensar como financiar tudo isso. O Estado está aqui para ajudar, a gente tem programas de incentivo disso tudo. Eu tenho feito muitas viagens para o interior, amanhã, inclusive, eu saio daqui cedo de Cuiabá, vou assistir o jogo lá em Nova Mutum com o secretário de esporte lá, vou falar com o prefeito, a gente vai conhecer alguns dos locais esportivos que eles têm lá. E em seguida sigo para Sorriso à noite, lá em Sorriso a gente tem a abertura dos Jogos Abertos Mato-Grossenses, que é uma competição importantíssima também, que é a categoria adulto, né? A gente tem vários jogos escolares, 10 etapas de jogos escolares nas regiões do Mato Grosso inteiro, que para as pessoas que estão ouvindo, a importância, né, desses jogos escolares é que quando você faz um regional, você obriga os municípios a fazerem as competições dentro do município para sair a seleção do município para jogar o regional. Só isso já incentiva o incentivo ao esporte, o apoio ao esporte. Pô, a cidade não quer ficar para trás, a cidade não quer, né, o atleta da cidade ao lado que volta com medalha, tem festa e tal, daqui a pouco o prefeito fala, pô, também quero isso, quero participar desse regional. E os regionais vão para os estaduais. E aí, normalmente, o jovem, né, quando ele sai da escola, ele para de participar dos escolares e ele precisa ter mais um incentivo, um apoio, uma competição, que no caso é o que a gente está fazendo agora em Sorriso e depois em Campo Novo, que também é uma cidade que tem investido bastante, na semana que vem. Então, acho que é importante, né, o secretário da minha pasta aqui, do Estado, levar essa... eu poderia ir de avião, né, assim, para Sorriso, que tem, por exemplo. Eu faço questão de ir de carro para ir conhecendo. E onde eu passo,
entrando em contato com o secretário, com o prefeito, visito, conheço, para realmente ir vendo quais são as necessidades e como a gente pode realmente ajudar. O que eu faço aqui agora? Para o intervalo comercial, é isso? Vamos no intervalo comercial. É intervalo? É intervalo. Ninguém falou nada porque eu acho que é intervalo. Então vamos para o intervalo porque tem que faturar, porque senão dá problema, dá BO e o Louriveu fica bravo. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Pois bem, estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião, hoje com peso pesado aqui ao meu lado, que é o Davi Moura. Agora está na condição de secretário adjunto da pasta de esporte do governo de Mato Grosso. Né? A gente vai já seguir com o nosso bate-papo aqui. Antes, tem um recado importantíssimo, sabe? Que o governo do estado, por exemplo, está bombando no que diz respeito a investimentos na área de segurança pública, viaturas, fuzis, metralhadora. Olha, preste bem atenção nesse merchan. Mato Grosso tem uma das polícias mais bem equipadas do Brasil. Sabe o que isso significa? Menos criminosos nas ruas, mais equipamentos e treinamento constante. Criação da patrulha rural que trouxe tranquilidade e mudou a vida de quem vive no campo. Significa o fim do novo cangaço. Em 4 anos, o governo de Mato Grosso investiu pesado nas forças de segurança em todas as regiões do estado. Foram adquiridos 200 novos fuzis, 12 mil novas pistolas, 165 novas motos e 268 novas viaturas, com mais estrutura e treinamento para policiais, bombeiros, técnicos e todos os profissionais da segurança. Os resultados estão nas ruas. O roubo de carros teve redução de 37%. Os assaltos a banco caíram 100%. O roubo de gado caiu 35% e a apreensão de drogas bateu recorde. Dá para sentir. O nosso estado está mais seguro. Governo de Mato Grosso. Dado o recado, então, voltamos aqui com a nossa entrevista desta noite, que é o Davi Moura. O Davi Moura, que é agora secretário de Esportes do governo de Mato Grosso. Professor Lorenberg, por favor. Secretário adjunto, vamos pegar carona nas últimas frases do bloco anterior, da sua última resposta do bloco anterior, que o senhor falava dos jogos. E eu gostaria muito de ouvir um comentário sobre os jogos de estudantis, né, e também de seleções. Eu gostaria muito de ouvi-lo, até porque isso dá, como o senhor muito bem disse antes, isso dá um estímulo a toda a garotada para ingressar exatamente nesse caminho. Então, eu gostaria muito de ouvi-lo sobre os jogos estudantis e de seleções, primeiro, para que o amigo telespectador possa entender, e os jogos escolares mato-grossenses. E eu quero acrescentar aí, você fala também sobre os GEBs, né, que é os da juventude. Isso. Nós fomos para Aracaju e para o Rio de Janeiro com todos esses jovens. São eventos que... O último do Rio de Janeiro foi tudo pago e as passagens compradas pelo Comitê Olímpico, se não me engano. Mas para Aracaju, nós aqui do estado levamos mais de 200 crianças, 200 jovens atletas que foram lá e foram competir, competição nacional, alto nível. Eu fui, acompanhei e a gente não deixou a desejar em nada, assim, no nível. É lógico que a gente sabe que São Paulo, Rio, Minas são estados que estão à frente, um pouco à frente no nível de alto rendimento, mas nós temos aqui, como a gente estava dizendo, não só em Cuiabá, mas em várias cidades do estado, pontualmente de alguns esportes, fazendo um excelente trabalho. E assim, eu acho que tudo isso começa, como eu tinha dito, que é uma função da nossa secretaria, a realização dos jogos regionais, que são 10 regiões no estado. Nosso estado é gigantesco, né? E a gente sabe da dificuldade de locomoção que a gente tem dentro do estado. De uma ponta a outra do estado se fosse colocar isso na Europa, você atravessa vários países, né? Então a gente precisa escolher bem, é o que nós estamos fazendo agora, nesse finalzinho de ano aqui, as sedes para o ano que vem. E
dessa relação, né, com o prefeito, com o secretário de esporte de cada cidade, para a gente não só realizar, mas o que falta, o que precisa aqui para a gente desenvolver o esporte de vocês, né? Muitas vezes falta uma estrutura, uma reforma de uma quadra, coisas que a gente realmente pode fazer e que muda lá na ponta, na vida do atleta no final. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver como o nosso estado tem potencial gigantesco de fazer muito, assim, de desenvolver demais os esportes, quantos potenciais nós temos, e a gente precisa apoiar essas ações para que no ano que vem e nos anos seguintes a gente consiga ter cada vez mais atletas se destacando. É nessas competições que os atletas realmente se encontram, conhecem o esporte que eles amam, se é que eles querem seguir esse caminho para o resto da vida, é numa competição nacional dessa em Aracaju ou no Rio de Janeiro que eles conseguem ver o alto nível acontecendo e se identificar ou não com aquilo. Então, para a gente é importante ter esse tipo de oportunidade para eles. Deixa eu... você falava no bloco anterior, quando eu citei Sorriso, por acaso citei Sorriso, porque eu sei que a estrutura lá municipal do esporte naquela ocasião era muito forte. Aí você falou que, de fato, é uma das principais. Mas, assim, tem município que não tem aquilo que tem Sorriso, que é a pujança motivada pelo agro. Outros municípios, a grande maioria, não tem. Aí eu falo de alguns projetos. O Olympus, o Bolsa Atleta, não é? O que tem de incentivo para esses atletas aí emergirem, se tornarem bons atletas, como foi o Davi e outros tantos? Acho que o nosso principal projeto de apoio ao atleta é o Olympus, que é uma forma de patrocinar o atleta a se manter treinando. Quais são os valores do Olympus hoje para os atletas e quem que são os beneficiados, assim? É um edital, né, em que os atletas dão entrada com os resultados, esse ano de 2022, com os resultados de 2021, em medalhas. Tem os atletas novos, que são destaques, tem a base, os nacionais e internacionais. Um atleta internacional hoje recebe R$2.000 por mês, nacional R$1.500, e assim vai descendo. Mas, assim, eu queria dizer só da importância para as pessoas entenderem, eu que fui atleta, da sensação e do sentimento que o atleta tem de receber um dinheiro mensal para que ele deixe de ser um peso para os pais e para que o pai fale, pô, esse menino aí tá ganhando alguma coisa com esse esporte, né? Porque a gente ainda tem aquela cultura um pouco principalmente em casa, dos pais acharem que o jovem que só quer fazer esporte tá errado, né? Ele precisaria trabalhar e tal. E a nossa intenção é segurar os talentos, apoiar eles, para que eles continuem ali fazendo acontecer e treinando diariamente, que a gente sabe que isso tudo tem um custo. E assim, não só pagar eles, como pagar em dia. Hoje a gente pode afirmar que eles podem contar com esse dinheiro na conta. Não falha, né? Técnico também está recebendo. Exatamente. E aí, em seguida, que é o Bolsa Técnico, é a ideia da gente valorizar quem está ali ao lado, que é quem está ali no sol, quem está na beira do tatame, na beira da pista, na beira do gramado, fazendo esses jovens, ajudando e auxiliando esses jovens a treinar. Eu acho tão legal isso, porque eu lembro que o governador Mauro falava isso, né? Que quando faz o compromisso tem que cumprir, não é? A gente critica, a gente fala mal às vezes, mas quando o cara acerta, a gente tem que frisar aqui, não é? E isso ele falou assim, ó, fez compromisso, e o cara de olhos fechados, ele sabe, ó, pode fazer compromisso aí, que ele sabe que ele vai estar recebendo o que foi combinado. E aí a questão do Olympus aí, do Bolsa Atleta, como você queira, e até os técnicos podem fazer compromisso com isso. Ô, Lorenberg, antes de ir para o finalzinho do programa aqui agora, deixa eu só fazer, usando você e o Davi aqui. Rapaz, olha só, amanhã, não é? Também conhecido como sexta-feira, teremos uma importante partida na Copa do Mundo. Brasil e Croácia. Qual que é o teu palpite? Aí eu vou até anotar aqui, porque amanhã eu vou ver quem vai ganhar esse negócio aqui. Qual é o seu palpite? E vê lá o que você vai responder também, porque esse negócio de... Mas enfim, qual que é amanhã Brasil e Croácia,
pelas quartas de final da Copa do Mundo. Qual que é o seu palpite aí, Brasil e Croácia? Meu primeiro? Claro, estou falando contigo. Palpite é algo que você menciona, não tem nada concreto, não tem nada científico. Você dá um palpite, palpite, apenas. é chute, é chutômetro. É chute. 2-1 Croácia. Tá brincando comigo. Vai lá. 2-1 Croácia. É palpite, é chute. Croácia, cara, brincadeira. Sabia que eu falei de fura-olho, falei de traição do Brizola, tá aí. Não, mas você falou palpite, você não falou do torcedor Beleza. Nuremberg com a seleção zoando. brasileira. Eu tô zoando. É diferente. Ô, Davi, vem lá pra você responder também. 2-0 Brasil. Ó, rapaz, o Davi Moura. 2-0 Brasil. Vou colocar um positivo aqui porque é pró. E o seu? Eu acho que o Brasil ganha de 1-0. Brasil, Paulo Coelho, Brasil 1-0. O Boca falou que é 5-2, né, Boca? Ave. Boca 5-2, rapaz. Mas lá dentro tem mais gente, tem o Gersinho aqui, ó. Não, vou perguntar aqui. Caroline, quanto? Um a 0 Brasil. Gerson. 3-1. Gerson, 3-1 Brasil. Beleza, eu coloquei aqui só para uma brincadeirazinha aqui. Eu quero só, o Davi, falar com você, Davi Moura. Nosso Cuiabá está num momento bom porque se manteve na primeira divisão, né? O governo do estado está com que olhar em termos de incentivo para com o nosso Cuiabá, em termos de estrutura, como é que vai? Já houve muita polêmica acerca disso. Para 2023, como é que estão as tratativas? Olha, a gente tem feito, um dos nossos grandes trabalhos ali é cuidar da Arena Pantanal, né? Que é o palco desses shows aí que a gente teve esse ano, vários jogos gigantes. Ano que vem teremos mais, sabemos disso. A gente está investindo bastante, assim. Agora estamos colocando câmeras, nesse momento estamos colocando câmeras de altíssima resolução, com identificação é um absurdo a tecnologia, assim. De um lado da arena você consegue ver o rosto de alguém lá do outro lado, né? Se tiver a necessidade de ver qualquer tipo de confusão, enfim. A gente está resolvendo um problema da limpeza do complexo da arena, que é uma dor de barriga que a gente sempre teve. Agora a gente tem uma equipe gigante lá cuidando e esses dias até recebi elogio de um trabalhador nosso lá que falou, cara, eu nunca vi a arena tão limpa. E aí, assim, faz pouco tempo realmente começou mais. E aí o palco estando ok, que é a arena, aí fica melhor, inclusive, para receber os jogos da nossa querida, do nosso time Cuiabá, time da capital do estado de Mato Grosso, na primeira divisão, estando com o nosso cenário bom, que é o palco lá, na verdade, que é nosso estádio, vai ficar tudo certo. E a gente espera que tenhamos aí espetáculos nesse cenário aí, com tecnologia, câmera que pega até lá a íris. Davi, não tenho mais tempo, estou falando que eu tenho que encerrar o programa aqui. Obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a posto para bem informar, tá bom? Eu que agradeço. Voltarei mais vezes. Vamos chamar sim. Lorenberg, então, até amanhã. Até amanhã. Doutor Isandir Rezende, que é do Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa. Amanhã, da OAB. Amanhã, às 7h30 da noite aqui, a gente se encontra. Até lá. Fica bem. Fica com Deus também.